Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula sobre escravidão e trabalho livre, vamos lá? Nessa aula, nós vamos focar principalmente na sociedade medieval. Durante o processo de transição da Antiguidade para a Idade Média, houve uma série de mudanças na população. Essas mudanças, elas também estavam relacionadas ao campo da produção e do trabalho. Como vocês sabem, na antiguidade, a mão de obra escrava, ela foi a base de muitas sociedades, como a sociedade romana. Só que com a mudança para a Idade Média, houve uma substituição da mão de obra escrava pelo trabalho servil. O servo, ele não era um escravo, tá bom? Mas ele mesmo assim ficava preso à terra. A diferença entre ele e o escravo é que o servo, ele não poderia ser vendido e nem castigado, tá certo? Em relação à escravidão, a mudança ela variou muito de acordo com a área na Europa que ela aconteceu. Nós tivemos áreas em que a mudança ela foi um pouco mais lenta e gradual, e tivemos outras áreas em que a mudança ela foi bem mais repentina, tá certo? Mas é fundamental a gente compreender que, devido à influência do cristianismo, influências religiosas, o trabalho exercido pelos camponeses ele não era um trabalho remunerado, tá bom? Os camponeses não recebiam nada em troca para trabalhar. O que a igreja dizia era o seguinte, que o trabalho ele era uma forma de você pagar pelos seus pecados. Então, os trabalhadores, os servos, eles trabalhavam para poder pagar os seus pecados e também trabalhavam para se manter dentro dos feudos, que era o local, ali era a possessão de terra em que eles viviam. Então, eles trabalhavam para sustentar os senhores feudais e, em troca, eles recebiam proteção militar. Agora, na questão do trabalho servil, nós vamos ter uma relação não mais de escravidão, mas sim uma relação entre homens que se baseava na fidelidade e na dependência entre os nobres, tá bom? Essa fidelidade ela tinha como principal objetivo a defesa militar do território. Então os nobres eles faziam um juramento entre si de fidelidade e de proteção mútua. Lembrando que essa é uma época em que a Europa ela vai passar por um período de muita instabilidade devido ao fato de que ela estava constantemente sendo invadida por outros povos, não só povos germânicos, mas também povos vindos de outras regiões, como os muçulmanos, tá bom? Então era uma sociedade muito vulnerável e eles precisavam dessas ligações militares para se proteger e garantir o seu território. Então, nessa época, o trabalho ele deixou de ser algo vergonhoso como ele era na antiguidade, né, destinado apenas às pessoas pobres, e ele passou a ser visto como algo bem mais valorizado, como uma forma das pessoas pagarem por seus pecados, tá bom? Agora, ele era destinado justamente àquelas pessoas que queriam melhores condições de vida, pagar por seus pecados e muito mais. Então, agora ele não era mais uma atividade vergonhosa. Lembrando que a sociedade medieval ela estava dividida em três grupos principais: o clero, os nobres e os servos. A função do clero era rezar, a função dos nobres era a questão da proteção militar e os servos era o trabalho, tá bom? Então, o trabalho, além de servir para pagar pelos pecados cometidos por esses camponeses, por esses servos, eles também utilizavam instrumentos muito rudimentares, tá bom? O trabalho ele servia, na verdade, como uma forma de controle dessa população, era uma forma de controle social da população do campo, tá bom? Lembrando que a Europa desse período tinha passado por um intenso processo de ruralização, então milhares de pessoas fugiram da cidade rumo ao campo. E a forma de controlar essas pessoas era através do trabalho, era através do controle desse trabalho. E essas pessoas elas utilizavam instrumentos muito rudimentares, a maioria feitos de madeira ou ferro, tá bom? As técnicas que antes existiam, elas começaram a entrar em desuso, principalmente porque agora a sociedade ela estava bem mais voltada para a questão da agricultura. Assuntos como o comércio, as cidades e o artesanato, eles regrediram nessa época, tá bom? Mesmo sendo uma sociedade que trabalhava bastante, pelo menos os camponeses trabalhavam bastante, existia também, de acordo com a igreja, de acordo com os preceitos religiosos, o descanso dominical. Então, todo domingo, as pessoas elas não trabalhavam, tá certo?
elas descansavam, elas rezavam, elas iam para a missa, tá bom? O contexto da sociedade medieval é uma sociedade baseada na agricultura, baseada principalmente nas questões de terras. Temos nessa época um governo descentralizado. Significa que não existia um rei, não existia um nobre que detinha todo o poder da região. Esse poder, ele estava nas mãos dos nobres. Cada nobre exercia o poder no seu feudo, tá certo? Então nós temos que lembrar que era um poder descentralizado, ele não tinha um centro, era um poder espalhado, tá bom? A questão da servidão, ela está relacionada principalmente à questão do processo de ruralização, as pessoas fugirem da cidade para o campo, né? Esse processo, ele acabou transformando as cidades em locais basicamente desertos e quase sem importância. E o que passou a ter importância além do campo foram as vilas, as pequenas vilas medievais que surgiram nos feudos e que serviam de local de moradia para esses servos, para esses trabalhadores, tá bom? Comércio, cidade, artesanato, tudo isso regrediu. Então, o comércio ele quase deixou de existir. Ele se tornou um comércio muito limitado, baseado apenas nas trocas entre feudos. Se sobrava trigo, eles trocavam por outros instrumentos ou por outros alimentos, tá bom? Então, o comércio ele era muito restrito, ele era baseado na troca. As relações de trabalho, como eu já mencionei anteriormente, eram uma relação de dependência, tá bom? Dependência mútua. Que dependência era essa? Os servos, eles faziam esses juramentos entre si para a questão da proteção militar. Só que os servos, eles também prestavam um juramento perante o senhor feudal. Era um juramento de cultivar a terra, de lealdade e tudo mais. Em troca, né, desse cultivo da terra, desse trabalho, o senhor feudal deveria garantir aos servos proteção militar, tá bom? E o clero garantia a eles a questão da religião, rezar por eles, interceder, fazer todo o papel religioso. Então, para a sociedade medieval, os três grupos sociais, clero, nobreza e os servos, eles exerciam funções bem definidas. O clero era rezar, a nobreza era a proteção militar e os servos era o trabalho, tá bom? A questão da terra, ela vai ser fundamental, porque a terra ela se torna a unidade de riqueza dessa população. Se você tem terras, você é uma pessoa rica. Se você não tem, você não tem onde cair morto. Então, a terra, ela se torna o bem mais precioso. Ela se torna a unidade não só financeira, mas também administrativa da sociedade medieval, tá bom? Os feudos, a grande maioria dos feudos, eles eram caracterizados por grandes extensões de terra. Lembrem-se, durante a Idade Média, nós tivemos justamente a terra como sendo a unidade de riqueza, tá bom? Então, se você era um nobre, você deveria ter terras para poder consolidar o seu poder. E lembrando que a classe social ela era definida pelo nascimento. Se você nascesse servo, você ia morrer servo. Nasceu nobre, você ia morrer nobre, tá bom? A questão da organização dos feudos, ela era bem simples. Nós tínhamos o feudo dividido em 3 áreas principais. O manso senhorial, que eram as possessões destinadas ao senhor, onde os servos trabalhavam 2 ou 3 dias por semana. Tínhamos o manso servil, que era onde os camponeses cultivavam as terras para seu próprio sustento e também para pagar os impostos. E nós vamos ter as terras comunais ou manso comunal, que correspondia justamente aos pastos, às florestas, os rios e pântanos, que era de uso coletivo, tá bom? Em relação à percepção de tempo, eles não utilizavam o relógio como nós utilizamos hoje em dia, com aquela percepção de 24 horas. O tempo para eles era algo cíclico. O que significa isso? Era um ciclo. O sol nasceu, eles iam trabalhar, trabalhavam até o sol se pôr e assim por diante, e também ia muito das fases da natureza, primavera, verão, outono, inverno, tempo de plantar, tempo de colher, né, o tempo das chuvas. Então, esse tempo cíclico, ele estava relacionado principalmente com o tempo da natureza, as fases da lua, tá bom? As estações do ano, dias e noites. Não existia iluminação elétrica, então eles dependiam muito
da iluminação do sol para o trabalho. Por isso que é algo cíclico, tá certo? Em relação aos domínios feudais, é justamente aquilo que eu já falei sobre as possessões do manso, que era manso servil, manso senhorial e as terras comunais, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me procurar nas minhas redes sociais, tá bom? Um beijo, meus amores. E aqui vocês podem ver o esquemazinho do feudo, tá bom? As plantações, o manso servil, o manso senhorial, o castelo, o moinho, a igreja, tá bom? Qualquer coisa é só me procurar. Beijo!